A chance do Flamengo começar a canibalizar o futebol brasileiro é muito grande. O Flamengo chegou onde chegou desta arrecadação de 2 bilhões e pouco por mês, por ano. Essa arrecadação chegou onde chegou por competência. Por competência. Você tá querendo esse negócio de bairro. Você que tá querendo esse negócio de Não, eu bairro. queria fazer uma pergunta pra Você ele. que tá querendo esse negócio de acabar a O brincadeira. futebol brasileiro não era espanholização, agora virou o Bayern de Munique? Olha. Isso? Agora virou futebol Você tá alemão. entendendo? Até porque, assim, Não, a o Borussia espanholização- Dortmund de vez em quando incomoda o Bayern, aí você Então tem um piorou, projeto né? bom A lá, espanholização Mas a tem dois. espanholização aí você acabou. tem um Bayern Leverkusen, o outro ano ganhou, mas foi um Alemanizou. acidente. Então pro senhor não tem campeonato a agora que nem espanholização- só. Financeiramente. Ele não consegue. Não, é questão só de porque grana. eu acho importante. Poderio. Germanizou, então. Germanizou. Os jogadores fazem pressão porque eles querem jogar no Flamengo. Eles querem. Porque jogar no Flamengo não representa pra ele só estar num clube bem administrado, estar num clube com muita estrutura, que disputa todos os títulos e que ele tem chance de se destacar. O cara vai pro Flamengo, automaticamente, assim, a rede social dele se multiplica, porque ele acaba sendo jogador de uma nação de mais de 45 milhões de pessoas no país. Nação Rubro-Negra, já chega aí se inscrevendo, deixando o like e em seguida aí hypando esse vídeo que é muito importante. O Flamengo aí aos poucos canibalizando o futebol brasileiro, né? E aí a mídia paulista aí já cravando uma hegemonia incontestável do Flamengo e Baldasso aí, né? Exaltando o Flamengo, mas também puto com a venda de Vitão aí que foi para o Flamengo, né? Para consagrar mais ainda a muralha do Flamengo. Vamos reagir sobre isso aqui sem enrolação. Alguém mandou um recado ontem, anteontem na verdade, dizendo: Baldasso, não é hora do fair play no Brasil para diminuir este poder do Flamengo de gastar dinheiro e que causa tanta diferença com outros clubes. Mas, gente, era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Eu fiz esses dias aqui um vídeo de 10 minutos dizendo o seguinte, que o Flamengo tinha virado um dos maiores clubes de futebol do mundo, que pela primeira vez na história nós temos um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo está contratando jogador por mais de 30 milhões de euros, que só clube médio ou grande europeu faz. Aí vocês acham que a solução é estabelecer um fair play financeiro para diminuir a força do Flamengo. Vamos cortar o Flamengo, né? Vamos prejudicar o Flamengo para que fique mais parelho no futebol, passando pano a todos os outros incompetentes do futebol brasileiro. Eu quero ferrar o Flamengo para eu ficar parecido com ele. Gurizada, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Primeiro que fair play financeiro não é isso. Fair play financeiro prega responsabilidade dos clubes nos gastos. Hoje, se tem um fair play financeiro no Brasil, ele pega muito mais pesado com o Inter do que com o Flamengo. O Flamengo tá lá dessa forma por competência, não roubou dinheiro de ninguém. O Flamengo chegou lá por competência, por gestão. Quem se ferraria é o Internacional, e o próprio presidente do Inter não sabe disso. O presidente do Internacional deu uma entrevista um dia falando de fair play financeiro em relação à diferença do Flamengo para os outros. Isso é um absurdo, não é isso. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo gera muito mais atenção dentro do Brasil do que o Internacional. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores, o Inter tem 8. Então tá normal. Também acho que é muito grande a diferença. Só que, gente, entre nós aqui, faz bastante tempo que essa diferença na verba de TV é a coisa menos importante na diferença do que ganha o Inter, do que ganha o Flamengo. O que ganha o Flamengo hoje não está relacionado diretamente à verba de TV. Essa é uma parte, a menos significativa. O Flamengo chegou onde chegou desta arrecadação de 2 bilhões e pouco por mês, por ano. Essa arrecadação chegou onde chegou por competência. Por competência. A chance do Flamengo começar a canibalizar o futebol brasileiro é muito grande. É por isso, porque acho que, já que o Flamengo não atrai interesse desses clubes europeus, ele vai acabar canibalizando o futebol brasileiro. Ou seja, se você, o São Paulo, nesse modelo associativo que é o São Paulo, o Grêmio, o Atlético hoje é SAF, mas o Internacional, nessa situação que o Inter tá, qual vai ser a força desses clubes se amanhã ou depois eles tiverem um jogador que não tem um interesse da Europa, cujo interesse está só interno aqui, mas é um cara que decide aqui, e o Flamengo vai pra cima, qual é o poderio financeiro desses clubes de negar? Fala, não vou aceitar porque é o Flamengo. Eu acho que as cifras vão chegar a tal nível que essas propostas vão se tornar irrecusáveis. E mais, os jogadores fazem pressão porque eles querem jogar no Flamengo. Eles querem. Porque jogar no Flamengo não representa pra eles só estar num clube bem administrado, estar num clube com muita estrutura, que disputa todos os títulos e que ele tem chance de se destacar. O cara vai pro Flamengo, automaticamente, assim, a rede social dele se multiplica, porque ele acaba sendo jogador de uma nação de mais de 45 milhões de pessoas no país. E isso, o cara pensando até no negócio pessoal dele, as marcas que ele vai fechar, as propagandas que ele vai fazer, isso também é dinheiro. A gente pensa muito pouco sobre isso. Mas, recentemente, nós entrevistamos aqui o Danilo Avelar, ex-lateral do Corinthians, e que ele fala que ele veio de fora para jogar no Corinthians, numa época já ali, que tinha jogado muitos anos na Europa,
pensando já em parar. Eu vou jogar no Corinthians porque minha rede social vai ser ampliada, muito mais pessoas vão me conhecer e os negócios que eu tiver como um ex-atleta vão ter muito mais chances de dar certo porque eu vou poder fazer um marketing direto para muito mais pessoas do que eu poderia fazer se eu tivesse jogado num time de menor expressão, num time com menos torcedores. Então, tudo isso fecha a conta, cara. Então a chance da gente ver o Flamengo se transformando no novo Bayern de Munique do futebol brasileiro é gigantesca, cara. Os salários que o Flamengo paga em dia, se eu não me engano, são 10 anos, mais de 10 anos, uma década que o Flamengo não atrasa salário. atrasa salário. Então, enquanto tem time que isso virou uma rotina, é normal, atrasa bônus, dia de imagem. O Flamengo, cara, ele tá nadando de braçada. No chat os caras concordam com o Bubu? Não, no que já chat o falou que Azul acabou a Celeste ele não para brincadeira. de falar que só os Nelore do Pedrinho, que o Pedrinho tem na Fazenda, compra o Flamengo. Só os Nelore. Opa! Mas o Flamengo não é SAF. Que é muito bom mexer Ele pode com ter o ego muito de dinheiro, o Flamengo não é flamenguista. SAF, o Flamengo não tá Aí vendo. o atura ou surta. Ele é CRF, louco. A gente imagina que time ele torce. Time grande não cai pra B e não vende por qualquer coisa. Ele usou outra palavra aqui. Tirando... Não, esse aqui não dá pra ler. Peraí, temos aqui mais um. Falando que a imprensa... Você da imprensa Eu não, paulista eu tá sou nervosa. Vocês da imprensa paulista. O Pedrinho pode ter dinheiro, mas o Cruzeiro não. Se ele administrar o Cruzeiro como torcedor, vai à falência e vai à falência o time no supermercado. Muita gente. Aqui o Flamengo na América do Sul, ele não tem Perfeito. essa concorrência. Eu falei aqui, a Argentina... Você pega os valores pagos ao campeão da Argentina e ao campeão brasileiro, o campeão da Série B aqui ganha mais. Você pega os outros países, financeiramente está um abismo muito grande. Então, é por isso que a gente vê essa hegemonia brasileira na Libertadores. A tendência é o Flamengo fazer essa germanização, não só no Brasil, mas na América do Sul. Mas ele tem um rival, e é o mesmo rival no Brasil e na América do Sul, é o O Palmeiras. Palmeiras. Então, assim, É o rival dele. o Bayern, ele pode ganhar 10 Bundesligas seguidas? Pode. Champions League ele não vai fazer isso. O Flamengo pode fazer isso com a Libertadores, com o brasileiro e com a Libertadores. Mas isso aí não aproximaria o Flamengo muito mais, por exemplo, do Real Madrid nessa época recente do que do Bayern de Munique, então? Eu acho que o termo verdade. espanholização, Então, ele faz muito mas mais são sentido. passos porque e você tem- passos, né? Que você tá Step dando. by step. Step by step, já cantou o New Kids on the Block. Isso. Né? Grande New Kids on Então, the Block. o Flamengo, dominante no Brasil, dominante na América do Sul, e aí tá, consequentemente, sempre jogando mundiais. Pode ser a Copa Intercontinental no fim do ano, pode ser já ser classificado, né, para a segunda edição da Copa do Mundo. E jogando o Mundial, cada vez mais rico, mais poderoso, ela já bate hoje de igual para igual com os grandes Você já europeus. tá comparando Vai coisas- ser inevitável que o Flamengo venha a ter sucesso em algum momento, em algum Mundial, É que com esse São gigantismo. coisas incomparáveis, né, Bubu? Você não tem na Europa um país que deixe os outros na poeira economicamente no futebol, como o Brasil deixa os outros na América do Sul. Na Europa a coisa é equilibrada em termos financeiros Eu entre acho que esses isso, o países. que pesa é a questão econômica e também de organização. Porque outros clubes... Quer ver como a organização pesa? A gente vai falar muito disso quando a gente falar de Como é que a Libertadores. organização pesa? O Mirassol fez a campanha. Exato. A LDU, olha a potência que vira trabalhando, só fazendo ali o O trabalho LDU dela. também tem problemas administrativos ali. Mas você viu a organização, o CT, tudo é isso. E leva tempo, Edu. Pô. Eu lembro de flamenguista me parando no metrô, cobrando títulos. No começo, o Bandeira não foi campeão. O Bandeira sai sem título. A Copa do Brasil 2013 Ele não era ele? bota, acho que só a Copa do Brasil, que nem se esperava, mas se cobrava muito do Bandeira títulos. E ele falava, calma, vai chegar depois, vamos botar a casa em ordem. Então também tem esse lado, né? Você que tá querendo esse Olhar negócio de 43. baile. Você que tá querendo esse negócio Não, de eu baile. queria fazer uma pergunta pra Você ele. que tá se querendo me esse permite. negócio de acabar a O brincadeira. futebol brasileiro não era espanholização, agora virou o Bayern de Munique, é Olha. isso? Agora virou futebol Tá alemão. vendo? Até porque, assim, Não, a o Borussia espanholização- Dortmund de vez em quando incomoda o Bayern, aí você Então tem um piorou, projeto né? bom A lá, espanholização Mas a tem dois. espanholização aí você acabou. tem um Bayern Leverkusen, o outro ano ganhou, mas foi um Alemanizou. acidente. Então pro senhor não tem campeonato a no ano que vem. Só espanholização- Financeiramente, Ele não consegue. Não, é questão só de porque grana. eu acho importante. poderio. Germanizou, então. Germanizou. Agora é um só, não são Espanholização dois. Eu prefiro tá fora da mesa. Porque a espanholização era a polarização, eram dois times que disputavam tudo, né? E dividiam títulos ali. A temporada que acabou de 25 mostra que Flamengo e Palmeiras disputaram as coisas, mas o Flamengo que ganhou. Então, esse gap, mind the gap, entre Flamengo e Palmeiras existe. O Palmeiras tem um excelente faturamento, fatura também mais de 1 bilhão, mas não fatura igual o Flamengo. O Flamengo tem um dinheiro de televisão, por exemplo, que o Palmeiras não consegue ter. O Palmeiras conseguiu competir muito por conta da base, vendendo joias da base por valores astronômicos. Mas não é toda hora que o Palmeiras vai conseguir vender um Estevão, vender um Hendrick, entendeu? Agora tem o Alan, que é muito promissor. Mas assim, o Palmeiras fazer um trabalho espetacular de gestão, de administração, e vender muito bem jogadores da base para tentar ficar próximo do Flamengo. Em condições normais de temperatura e pressão,
Tá difícil. É que a gente fala muito do faturamento, mas o importante é como você lida com o seu faturamento. com esse Faturamento o Corinthians também tem. Ah, não, todo mundo tem. E sai o dobro, não O adianta Corinthians é nada. um dos que 2 mais bilhões ganham. só o Flamengo. O Corinthians é um dos que mais ganham de direito de televisão. Só que eu discordo muito da germanização do Você futebol. discorda? Eu discordo. Tem até na enquete no nosso YouTube. Mas Germanizou tem lá- ou espanholizou? Germanizou ou não? Não, eu acho- Acabou. Pro Bubu, acabou. Ano que vem, você que é palmeirense, São Paulino, Não precisa nem no estádio. Não precisa nem ir. Nem que ir. acabou. Brasileiro de quem que Aqui é? no estádio, porque você tem que apoiar, senão seu time vai cair, por exemplo. Tá, o brasileiro de quem vai ser ano que vem? Brasileiro é fácil, Flamengo. Libertadores, quem chega com ilusão? Acho que a tendência é uma final Flamengo e Palmeiras. Outra. Copa do Brasil. Sabe que a Libertadores ano que vem tá mais fácil ainda, né? Dos chamados 5 grandes da Champions, só tem um que é o Boca, e a gente sabe que o Boca já há muito tempo É, não tá lá essas O Edu coisas, que Nós né? tivemos a mesma Boca é final de pequenininho, Libertadores Boca é desse 3 vezes tamanho, já, né? não? Tivemos Santos e Peñarol 2 vezes. É. Nacional e Estudiantes 2 vezes, né? Seria a primeira final 3 3 vezes vezes. Palmeiras e Flamengo. E num curto espaço de tempo, né? É esse que seria, né? Pra mostrar a dominância. Tá, Então, mas- assim, a tendência, eu acho, se o Cruzeiro mantiver Caio Jorge, mantiver seu elenco, acho que o Cruzeiro é um time pra brigar. Eu acho que a gente tem que colocar o Cruzeiro nessa briga. Também, se obviamente mantiver... Palmeiras, Cruzeiro e os Flamengo. caras- Edu, é que assim, cada vez mais os times organizados, eles se sobressaem em relação aos outros pelo fator organização. Aí existem maneiras e maneiras de você se organizar. Por exemplo, o Cruzeiro se organizou primeiro com a SAF do Ronaldo, depois veio a SAF do Pedrinho, com alguns percalços que a gente já falou aqui, e agora é um time organizado. O Palmeiras se organizou muito pelo aporte do Paulo Nobre, depois a excelente gestão do Maurício Gagliotti. O Flamengo se organizou a partir de gestões muito responsáveis. Então, assim, esses times cada vez mais... É óbvio que pode acontecer de um Corinthians, por exemplo, que fez tudo errado no ano, não tinha Mas uniforme aí é Copa, pra jogar. né? Pra campeonato é dinheiro. Pra Copa Vencer pode- uma O próprio Copa. Paulistão foi Como, meio por Copa exemplo, também. vencer a Copa a do própria Brasil. Libertadores, Vencer né? a Copa Libertadores. Pode ser que aconteça. Por quê? Porque são jogadores de muita qualidade. Rapaziada, aí tá tudo projetado para 2026 aí, né, ter 3 times brasileiros aí, né, competindo ali nas alturas, né, que é o Flamengo como sempre, o Palmeiras como sempre e agora o Cruzeiro, né, que tentou esse ano, mas não conseguiu. Agora, tipo assim, rapaziada, por mais que o Cruzeiro ele chegue com o pé mais forte, com o pé mais pesado esse ano, falando financeiramente, né, do que o Palmeiras, que gastou muito aí, que tá agora na pressão, mas o fator tradição pesa muito, tá ligado? E o Cruzeiro não tem essa tradição, cara, não tem. Por isso que eu acho que sempre o Palmeiras vai estar à frente ainda do Cruzeiro, até que se mostre realmente ao contrário que eu estou falando, né? Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês, rapaziada, que eu ando lendo os comentários e eu vi muitas pessoas reclamando sobre eu que comento durante os vídeos, né? Quando as pessoas estão falando aí, eu comento e eu tô parando mais, porque realmente atrapalha. Eu peço perdão, não é minha intenção, e agora eu vou só comentar no começo do vídeo e brevemente no final. Mas aqui, voltando, né? E eu acho que o Cruzeiro, rapaziada, é foda, tá ligado? É muito complicado. O Flamengo aí tem grandes chances de levar mais um Brasileirão. Isso aí é, assim, eu acho que 75% de chance, que é mais previsível pelo time que o Flamengo tem. Agora as Copas, rapaziada, a Copa do Brasil, o Flamengo aí é a terceira opção pro Flamengo, né? Já tá claro isso, de novo. E Libertadores também, rapaziada, tem a questão sorte também, né? Como é mata-mata, tem sorte também, né? A questão de um erro pode acabar com toda a competição, né? Mas o Flamengo aí vem muito forte, sim. O Flamengo aí precisa se reforçar mais, vamos esperar mais, né? Mas graças a Deus o Flamengo renovou com o Felipe Luiz e tá tudo certo. E o Flamengo vai vir aí com mais peças chaves que vai contratar, se Deus quiser, sim. E vamos jogar bola, tá ligado? Jogar bola. Fazer o nosso, como nós sempre faz, tá ligado? Não precisamos ser SAF. Pode deixar bem claro, né? Não precisamos ser SAF. E aí o Pedrinho, né, fica tirando muita onda, rapaziada, dizendo que só os Nelore dele, só os gado compram o Flamengo. Que nada, mano. Que nada. O Flamengo é muito gigante. O Flamengo é muito gigante. O Cruzeiro foi comprado 2 vezes. O Cruzeiro, até um dia desse, estava na Série B. A pergunta que eu faço é: quando o Flamengo foi para a Série B? A pergunta que eu faço é: Cruzeiro, quando vocês terão 4 Libertadores? Me diz. Enfim, né? Eu acho que não precisa falar nada. Só acho que tem que respeitar mais, porque você não tá falando de Vasco, de Fluminense, não. Nem de Botafogo, tá falando de Flamengo. De Flamengo. Deixa o like, rapaziada, se inscreve no canal e deixa aí sua opinião sobre essas farpas de Pedrinho aí, né, que se achando, debochando do Flamengo.